E aí, galera, só um minutinho que eu vou chamar o André, que a gente vai fazer a live junto. Hoje o assunto tá bom, hein? Hoje o assunto vai ser muito bom. André, faz um pedido para entrar. Deixa eu ver. André, tem um botão aí que é pedir para fazer parte da transmissão. É alguma coisa. Pessoal, como é que o André faz para pedir para entrar na transmissão? Deixa eu ver. Ah, agora foi. Não, já foi já. Agora é só ele aceitar. E aí, meu velho, beleza? E aí, tranquilo? Tá me Tranquilo? ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô, tá dando pra ouvir tranquilo. Fala um pouquinho mais alto, tá suave. E aí, vamos Tá. começar o papo aqui? Vamos começar com uma introdução, né, uma apresentação. Gente, para quem não sabe, o André é da época do GH15, moleque loucão também, já usou tudo, já pesquisou de tudo, da época lá da Trembolona. A gente começou junto nessa empreitada aí, Isso. nos fóruns internacionais, nos estudos e tudo. Lá para 2013, né, por aí, né, Na por verdade, volta foi dessa antes, época, 2013, né? 2010. 2010, 2010, 11, enfim. Então, assim, é engraçado, né, que o André também veio dessa galera, né, de estudo, de trembolona, essa galera nova que hoje em dia está nos palcos, está ganhando tudo, e a gente vê que os problemas não mudaram tanto, né? O André está estudando medicina, não é isso? Isso. Já cheguei E a pular de. Já pulei para educação física, para nutrição, e tô aqui na medicina tem um tempinho já. E a então, gente é bom compartilha essa curiosidade boa de estudar, né, velho? A gente gosta. a gente precisa de mais profissionais de medicina com esse entendimento, né? Com certeza. E é isso, André, quer falar alguma coisa antes de começar? Então, não, mais que essa história que a gente viveu, né, desde o início, igual você estava falando, e que a gente vê alguns erros daquela época, daquelas informações que foram jogadas aqui se repetindo até hoje, né? Exatamente. E que a gente, e que a gente pode, às vezes, dar uma reparada nisso aí. Então, assim, você tem uma experiência prática muito grande por estar acompanhando, de fato, atleta de ponta. Então, assim, fala um pouquinho pra gente como que funciona a relação do uso e o que acaba acontecendo, pra gente entrar mais na parte científica depois. Tá, então vamos lá, galera. Qual é o grande problema de uso de algumas drogas no bodybuilding, né? O objetivo, acho que final dessa live, que a gente vai falar aos poucos, vai explicar, é que acaba se tornando um buraco sem fundo se o cara não souber o que está fazendo, né? Então, assim, eu vejo muitos atletas entrando nessa de eu vou usar a trembolona. Geralmente começa com a trembolona, então com algum estimulante no uso constante, e o cara não consegue dormir, aí ele tem que remediar aquilo de alguma forma. Aí depois ele tem que usar estimulante para treinar, porque o ansiolítico que ele usou para dormir já está batendo no dia seguinte.
e fica nesse ciclo vicioso, e quando o cara vê, ele não sabe mais o que está fazendo, o sistema nervoso dele já foi pro caralho. E assim, eu mesmo, eu já usei essas porra tudo, né? Então, inclusive, o André veio me chamar através de uma postagem que eu fiz no GH15, né? Que eu falava da quetiapina, né? Que é um regulador de dopamina, né? Que eu usava na minha época que eu estava estudando, né? Tentando regular a dopamina da trembolona. Então, assim, eu mesmo já passei por essas fases, né? Foi difícil sair, eu passei um ano, basicamente, torrando para poder me livrar de ansiolítico, antidepressivo e várias coisas. E assim, eu ainda me considero um cara de sorte, porque eu saí tranquilo na força de vontade e estudando. Né? E muita gente não tem essa sorte. Inclusive, já tive casos assim de alunos que realmente foram casos de psiquiatra, né? Tipo, tiveram que se internar. Eu tive dois conhecidos que tiveram que se internar e um que veio a falecer, tá? Por problemas diversos, mas enfim, foi uma fatalidade. E nesse meio tem muitos, né? Isso acontece muito, e muita gente não sabe, e as pessoas não expõem, né? E é isso, eu acho que na prática a gente precisa de mais informação nesse meio, né? Então, assim, eu acho que a trembolona, principalmente, ela é muito mal interpretada, né, André? A gente estava falando aí dos mecanismos É. dela, e você pode falar um pouco mais aí, se você quiser. Uma coisa interessante é que, assim, aqui no Brasil, as informações dessas coisas começaram a vir foram naquela época, através dos fóruns e tal. E a galerinha, a gente mesmo naquela época, que trouxe um pouco disso, né? E isso meio que ficou até agora. Então, assim, quando você vê essas informações um pouco mais pra frente, a gente vê nesses cursos de fim de semana e coisas do tipo, e postagens antigas. Então, assim, tem erros muito comuns que acontecem aí. Então, em relação à trembolona, por exemplo, hoje em dia é muito protocolo. Então, você pega a rapaziada iniciante, geralmente, começa a fazer a utilização de trembolona e começa a utilizar ali medicação para controlar a prolactina. É. Mas, na verdade, eles associam, às vezes, os efeitos da prolactina com efeitos que não são da prolactina. Então, por exemplo, quando a gente está falando de insônia, de mudança comportamental, de temperamento de pavio curto, às vezes desse comportamento mais agitado em relação à trembolona, a galera já acha que está correndo porque você está com a prolactina muito alta. Não é isso que acontece, na verdade, é completamente o contrário. Né? Então isso acontece, isso é uma coisa normal da droga. A gente tem uma ativação dopaminérgica muito alta com a trembolona. Né? E uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, os hormônios eles não estão agindo só a nível de célula muscular. Lá no nosso sistema nervoso, em cada porção do córtex, cada neurônio, ele responde aos hormônios também, tem receptor para o hormônio. Então, quando o hormônio vai lá e liga no seu neurônio, por exemplo, ele gera uma resposta para produzir mais neurotransmissor X, enzima assim assado, certo? Então, isso é o que acaba fazendo com que os hormônios também tenham muito esse efeito psicológico que a gente diz em toda essa alteração comportamental. Então, o que acontece? Você quer falar alguma coisa disso ou não? Não, não, eu ainda ia adicionar o seguinte, né? Ainda tem essa coisa de, pô, se a trembolona tá deixando assim é porque é da boa. Ah, é porque é isso e aquilo. A galera ainda acha maneiro. Eu falo, gente, primeira coisa, só um intervalo rapidinho. Você não precisa de trembolona para chegar, de repente, no objetivo, né? Hoje em dia, eu acho que os coaches eles estão ficando um pouco mais de mente aberta e estão vendo que, em alguns casos, né, que são aqueles casos que a gente estava conversando agora há pouco, de pessoas já com transtornos, pode ter um gatilho, é melhor você nem chegar perto, né? E a gente vai Exatamente. falar mais um pouco disso, mas é basicamente isso. E você ainda junta uma bola de neve, né? Porque é estimulante, o cara está em preparação, é dieta, não sei o quê. E eu acho que a gente estava conversando agora há pouco, você falou uma expressão que eu achei sensacional. Os seus neuroreceptores, neurotransmissores são como uma orquestra, né? Não são só 3 ou 4 variáveis, são 60, 80, 100 variáveis ao mesmo tempo, né? Mas então, pode continuar aí. Desculpa Eu interromper. vou aproveitar essa deixa que você falou. A Né? galera sempre pensa que, assim, é simples, você aumenta a concentração de um neurotransmissor e desce de outro e você vai resolver aquilo diretamente. Igual você falou, isso não funciona assim, né?
Nosso córtex, como você falou, é uma orquestra. Então, cada nota musical associada com cada outro instrumento, isso tudo vai gerar uma resposta como um todo. Então, voltando ali para o que a gente poderia ressaltar um pouquinho, um dos erros mais comuns da galera que acha que a trembolona aumenta a prolactina é o seguinte: gerou-se esse conhecimento aqui no Brasil que esteroides derivados de progesterona, por exemplo, oximetolona, que é o Hemogenin, ou a nandrolona, ou a própria trembolona, que por eles serem derivados de progesterona, eles aumentam a prolactina. Na verdade, isso não acontece. Fisiologicamente, a progesterona não deixaria a prolactina subir. Então, isso acontece porque são metabólitos desses esteroides que são mais propensos a ter uma afinidade pela prolactina. Não tem nada a ver com a progesterona. Aí, só para a gente esclarecer isso. Então, quando isso sobe, o que acontece? Aí o cara entra com um inibidor de prolactina para tentar cuidar daqueles efeitos que a gente falou. Só que o que faz contrabalanço com a prolactina? Justamente a dopamina, que é o que a trembolona está ativando ali. Então, se você... A medicação que inibe prolactina é a cabergolina e a bromocriptina, principalmente. Eles são agonistas dopaminérgicos, ou seja, eles acertam os receptores dopaminérgicos em diversas porções que vão fazer um feedback para a prolactina descer. Então, isso acaba, às vezes, dependendo da dose dependente, acentuando os efeitos da trembolona, que a gente achava que era da prolactina e, na verdade, não é. Só que isso Sim. Pode falar. E a cabergolina, ela ainda é engraçada, porque é o seguinte, na própria bula da cabergolina, eu não sei direito como é que ela funciona, né? Como é que ela faz essa regulação, mas na própria bula diz que você pode ter alguns efeitos de ansiedade e tal. Então, na minha época, que a gente estava experimentando tudo, a gente fazia o seguinte, usa... desculpa, eu falei cabergolina, estou falando da bromocriptina. Usa bromo antes de dormir. Porque se você usar de manhã, meu irmão, você vai ter uma ansiedade durante o dia que puta que pariu. E, na verdade, eu não sei se era por causa do remédio ou por esse efeito aí que você falou. Da gente achar, pô, vamos baixar a prolactina. Aí, toma bromo. No dia seguinte, você tá pior ainda. Você tá igual maluco. É foda. A verdade, o que acontece? A base disso. Você vai estar subindo mais a dopamina ali, o efeito dopaminérgico. E uma coisa que caminha muito com a dopamina é a noradrenalina, em questão de transporte, recaptação e ação ali central. Então, quando se aumenta muito isso, você começa a ter efeitos adrenérgicos. Então, você pode piorar a sua insônia. Então, quando você ativa a porção pré-frontal do córtex, você altera muito seu comportamento também. É aquele behavior mais de irritabilidade. Então, muita gente que experiencia alguns efeitos parecidos são pessoas que usam estimulantes como a Ritalina, por exemplo, que também mexe um pouquinho com nora e com dopa, só que por outro mecanismo. Então, você está acabando acentuando isso, entendeu? Só que, de início, quando você leva um pouco a dopamina, você tem uma sensação de bem-estar, você ativa o seu, ali no hipocampo, que a gente fala. É o super-homem. O sistema de recompensa. Então, você acaba se sentindo um pouco, entendeu? O Dianabol, por exemplo, tem um efeito muito baixo, mas que dá um mood bom. A galera pesquisa, é aquele efeito de bem-estar dele. Mas ele atinge isso uma porção muito mais leve. Então, fica basal ali. Só que quando você começa a levar muito isso, você tem aqueles crashes que a gente fala. Entendeu? Então, assim, vale ressaltar isso. Tipo assim, né? Só para eu finalizar, você falou da quetiapina que o GH15 postou naquela época para contrapor os efeitos da trembolona. A quetiapina já é o contrário, ela é um antagonista da dopamina. Então, de certo modo, você consegue até segurar um pouco esses efeitos dopaminérgicos. Mas se você antagoniza a dopamina, o que você sobe? A prolactina. Então, você pode estar piorando esse efeito. Então, assim, quetiapina, antipsicóticos e antidepressivos também sobem muito a prolactina. E às vezes você está usando isso sem perceber ali uma fluoxetina, uma paroxetina da vida, tá com a prolactina alta e nem é por causa da trembolona ou esteroide em si. E é aquilo que a gente estava conversando antes, né? De repente, o que acontece? Eu acho que o grande problema é o seguinte. Você está passando por uma fase, né? Se você for um atleta, de repente está fazendo um blast, uma preparação com a trembolona. Aí, digamos que dure 8 semanas, né? Aí você vai começar a botar um monte de reguladores de fármaco, né? Regulador aqui, regulador... Igual você falou, digamos lá, eu botei bromo, aí daqui a pouco eu descubro que não dá certo, aí botei quetiapina junto. Aí daqui a pouco acaba a trembolona. Fudeu, meu organismo, meu sistema nervoso deve estar todo bagunçado, né? Aí a pessoa vai passar um inferno para poder se regular novamente, ou então pior, ela vai cair na mão de vários profissionais aí que vão jogar mais coisa e nunca vai chegar, né? Tipo,
é engraçado, porque eu sempre repito isso. Eu nunca vi um caso que deu certo, de a pessoa mexer com o neurotransmissor e deu certo. Eu nunca vi. No nosso esporte, eu nunca vi. Tipo assim, a pessoa começou a mexer, resolveu o problema e viveu feliz para sempre. Eu nunca vi. A pessoa sempre ela vai ter um crash muito grande de alguma coisa e vai piorar até ela descobrir que tem que largar tudo, né? E uma É coisa... um efeito montanha-russa, basicamente. É, Né? Esse efeito exatamente. montanha-russa que eu falo, ele sobe, desce, você mexe com muitas coisas. Ele não só no meio do bodybuilding, como a gente estava comentando, até para as pessoas normais. Vocês podem reparar, às vezes, seus parentes, mães, às vezes que estão usando antidepressivos, outras medicações do tipo. A pessoa está sempre ali pulando de medicação em medicação. Ah, não me dei bem com essa, não me dei com aquela. Até no meio médico, quando a gente vai usar como primeira linha de escolha, a gente não tem, de fato, às vezes, assim, esse vai servir para você. Não tem como você fazer isso, porque justamente é uma coisa muito adaptativa e que às vezes gera esse quadro arrastado. E volta para outra coisa que você falou também. Isso é muito comum, a gente ter certos gatilhos, ou para esquizofrenia, para transtorno bipolar, outras síndromes, que são muito básicas, não são coisas que a gente são raras de ver. A maioria de nós, às vezes, tem um gatilho para isso. Quando a gente mexe com o neurotransmissor à toa, assim, mesmo às vezes com o próprio hormônio, você já pode desencadear isso. Então, assim, eu, por exemplo, conheço muita gente, alguns alunos meus também, quando eu peguei, já estavam utilizando isso, e para você fazer a regulação disso, conseguir tirar é muito difícil. Que você tira, a pessoa começa a ter os mesmos efeitos, às vezes, de um desmame de uma crise de abstinência, por exemplo. Então, isso é complicado. É. Né? Então, você tem que ir adaptando, mudando, e é uma coisa bem E assim, complicada. é muito triste, né, cara? Porque a gente que trabalha com isso, está nesse meio há muito tempo, a gente vê, assim, pessoas realmente, cara, acabando com a vida por causa disso. E por isso que eu sempre falo, assim, às vezes chega um aluno novo, uma pessoa chega e pergunta, o que você acha disso? Aí fala o nome de algum fitoterápico, alguma coisa. Eu falo, cara, desculpa, mas que eu saiba, bodybuilding é um esporte feito para construção de massa muscular. Para mim, você não tem que mexer em nada dessas porra. Ah, não quer usar, não quer ter o efeito colateral de trembolona? Não usa. Ou então aguenta calado e quando acabar a trembolona você vai melhorar, entendeu? Eu acho que tem muita coisa assim que é passageiro, né? E o camarada ele não tá preocupado em, por exemplo, o cara tá sofrendo hoje de insônia, né? Mas essa insônia, entre aspas, é uma reação fisiológica de algo que ele está tomando, né? Então, assim, qual seria a lógica? Se eu quero dormir mais, eu vou parar de tomar aquela coisa, né? E não vou tomar mais outra coisa para tentar regular, né? Aí entra ansiolítico, que para mim também é um dos vilões aí dessa história, porque o ansiolítico, cara, se existe uma definição de buraco sem fundo, é ansiolítico, porque eu, por exemplo, vou contar a minha história. Eu comecei a usar ansiolítico por causa do trembolona. Já tem um caso na família de pessoas que já quase vieram a óbito por causa de ansiolítico, né? Essa coisa tá nervoso, aí o médico começa passando Rivotril, aí daqui a pouco você toma um pouco mais de Rivotril, daqui a pouco você muda para diazepam, depois alprazolam, e daqui a pouco nem alprazolam resolve mais, você mistura com Xinox para dormir, aí fudeu, né? E assim, uma coisa que a galera não entende, e eu já critiquei vários profissionais da área de saúde nesse ponto, é o seguinte: você tem que tratar a causa, sempre, né? Se não for uma doença psiquiátrica, né, uma doença muito grave psiquiátrica diagnosticada, né, aí é diferente. O cara tá desregulado, ele precisa, é diferente. Agora, se for algo, por exemplo, a pessoa está para uma, vou dar um exemplo clássico, morreu um ente da sua família, tá? Ah, a pessoa está deprimida, vamos encher ela de antidepressivo, Depressivo. ansiolítico. Isso é uma fase normal que a pessoa está passando. Estranho se ela não tivesse deprimida, né? Aí ela está fazendo uma cagada que ela vai levar para o resto da vida dela, né? Podendo tratar de outras formas, né? E não é querendo parecer... Pode falar, pode falar. Não, só fazendo um adendo. E as pessoas às vezes não percebem que esses medicamentos, eles influenciam completamente no dia a dia da qualidade de vida deles. Então, Uhum. assim, isso influencia muito na sua energia diária, na sua vida sexual. O impacto que isso tem na vida sexual é absurdo, entendeu? Na sua produtividade. Então, você fica oscilando realmente durante o dia. Isso muda muitas coisas que as pessoas não percebem, entendeu? Alteram o apetite, muitas coisas que também têm interferência gastrointestinal, de ganho de peso, às vezes até
coisas bem simples estão impedindo os ganhos ou coisas ali estéticas que vão acabar tendo como consequência o quê? Uma manutenção melhor, um humor mais estável, uma qualidade de vida. E isso é um buraco sem fim mesmo, igual você falou. Então, evitar isso Exatamente. é a melhor coisa. Né? O que acontece Exatamente. hoje, igual você está falando, é que acho que as pessoas às vezes querem ter o shape de atleta, o resultado de atleta, sem ter que suportar pelo menos um mínimo do que um atleta As dores suporta. de um atleta. Exatamente. Né? Então, você quer Exatamente. chegar lá, mas, por exemplo, a pessoa quer fazer uma dieta restrita, não quer sentir fome, isso, aquilo. A pessoa quer usar uma droga mais forte, não quer estar sentindo aquele colateral. Infelizmente, a gente tem, às vezes tem que entender que a pessoa não foi feita para isso, no sentido de isso não é para você, né? Uhum. E é perigoso. Outra coisa É, muito comum que a gente estava comentando de uso diário é da efedrina também, você lembra? Não sei se exatamente. Eu ia te compensa falar perguntar disso. agora. Isso aí. Pode falar. Eu ia te perguntar disso, porque Então, assim, a efedrina, ela é considerada hoje em dia, né, um dos estimulantes, assim, são os mais, é um dos mais populares, né? Tipo assim, mais é, utilizado. Fora é eles mais são muito bons. utilizado. E aqui Efedrina, tem um lugar cafeína, meio... aspirina. É. Efedrina, cafeína e aspirina, desde 1900 antigamente até hoje, a galera usa, e assim, no mundo inteiro. Aqui em Portugal também, nos Estados Unidos, a galera sempre usa efedrina. Eu fui um dos caras que cheguei a usar efedrina há quase um ano direto, né? E eu comecei a ter esses efeitos aí que você vai falar agora, né? São coisas que às vezes a gente não percebe, a gente acha que é algo que É, não é aquilo, né? Mas pode falar às aí, vezes, André. às vezes a gente associa alguns efeitos colaterais da efedrina com o próprio fato de, às vezes, a gente estar utilizando uma dieta hipocalórica ou estar fazendo muito, treinando em excesso, digamos. Mas o que, Uhum. que acontece? Eu não sei se você já reparou, aí fora você pode até me confirmar isso. A dosagem padrão de termogênico desses gringos e tudo é de 25 miligramas, não é? A maioria No deles por máximo, dose é 25. no máximo, Você já no reparou máximo. que aqueles termogênicos mais, com aqueles nomes muito doidos e tal, Black Mamba da vida, às vezes tem uns que tem 75 miligramas, aí vem com 75. dilamina junto. Então, o que, que acontece? O que a gente sabe é o seguinte, a efedrina é um estimulante indireto do sistema nervoso central. O que, que isso quer dizer? Ela é dose dependente. Numa dosagem baixa, a gente consegue ter aquele efeito de ativação de lipólise no adipócito, aquela alteração leve de metabolismo legal. É uma coisa que até que o GH15 frisava muito no fórum, das low doses por um tempo Low mais dose. prolongado. Obviamente tem alguns efeitinhos colaterais, né? É um agonista adrenérgico alfa, então pode dar aquela elevaçãozinha de pressão, uma taquicardiazinha, aquela sudorese normal, basal. Beleza. Isso aí cada um pesa o que quer. O problema que acontece é quando a pessoa acaba, porra, é um termogênico bom, vou ir subindo a dose. A gente via muito isso com a molecada do fórum também. Aí chegava lá, 75 miligramas, 90 miligramas por dia. Primeiro, a efedrina tem um efeito taquifiláxico, que a gente fala, ou seja, com o tempo, não é aquela coisa de desensibilizar receptor, mas é que você induz o seu próprio fígado a estar produzindo mais enzimas que metabolizam ela. Então, isso faz com que você Uhum, consiga jogar menos dose para a corrente sanguínea biodisponível. Então, uhum. você vai necessitando cada vez de mais doses se você estiver usando uma dose maior. Isso só é feito de curiosidade. Aí é onde a gente entra aquilo que eu estava falando. Ela é um estimulante indireto do sistema nervoso central. Então, o que, que acontece? Quando você começa a usar uma dose maior, você começa a liberar mais noradrenalina lá no sistema nervoso, não só ativar perifericamente. O que, que isso faz? De início, é aquilo que a maioria das pessoas que usam termogênicos desse tipo e tudo mais sentem. De fato, você vai ter uma inibição do apetite muito grande, você vai estar de fato mais agitado, você vai ter até um efeito meio de anfetamina mesmo, que às vezes simula de longe uma Ritalina ou até um MDMA, por exemplo, um padrão mais baixo, até por curiosidade. O MD, ele é feito com efedrina como base. Você tem todo o processo que você usa, tanto é que em alguns lugares aí da gringa também é a pseudoefedrina, na verdade, ela é muito controlada. É. Mas isso é curiosidade. Então, o que, que acontece? Quando você começa a liberar muito nora por efeito indireto, chega uma hora que você depleta esse estoque, porque você não está aumentando a produção, você está aumentando só a secreção. Aí acontece aquele crash. Muita gente deve sentir isso e não associar com a dosagem de efedrina um pouco alta, não precisa nem ser tão alta assim. E esse crash da efedrina é o quê? O cara depleta muito nora. Então ele tem toda aquela orquestra que a gente falou, ele tem uma mudança de humor muito rápida, mas isso é um período que acontece agudo. Durante a noite, por exemplo, o cara teve bem o dia inteiro, de repente, de noite, fez a última refeição, bate aquela compulsão alimentar, às vezes bate Uhum.
um sentimento de tristeza infundado, coisas do tipo, entendeu? E isso vai gatilhar muitas coisas ali. Então tem que tomar cuidado, às vezes, quando você quer usar uma dose maior, achando que aquilo vai dar maior queima de gordura, que não é bem assim que funciona. Galera, é o que eu sempre falo, não existe almoço grátis, tá ligado? Você vai mexer em alguma coisa, outra coisa vai sofrer. Outra coisa que eu sempre vejo, assim, é o pessoal que não pensa com a lógica. Então, por exemplo, digamos que você esteja em cutting, né? Você está fazendo cardio, está acordando cedo, está tomando efedrina, cafeína, o cara bota GH, trembolona, a porra toda, né? Ou seja, você está estimulando o teu corpo, estimulando o sistema nervoso, né? Noradrenalinas para dentro, vamos fazer cardio, vamos fazer tudo. Chega 10, 11 horas, o cara não consegue dormir. Ele não entende por quê, né? Aí o que o cara faz? Dá-lhe ansiolítico, dá-lhe alguma coisa. E fica nesse vai e vem, né? Então você tem que entender que o corpo ele vai ter um processo seguinte. Você bota estimulante, ele vai ter crash. Ele vai querer descansar uma hora, né? Então você pá, estimulante, 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 dá estimulante, e daqui a pouco o cara tá cheio de fadiga adrenal, né? Porque o cortisol dele tá todo desregulado, não sabe mais o que acontece. Então ainda tem mais esse problema, né? Esse é um caso que eu pego muito também. E às vezes não é nem a galera que toma muito, não, é a galera que toma pouco, mas é viciado em termogênico, é viciado em estar sempre estimulado e tal. E daqui a pouco tá com insônia e não entende por quê. Eu falo, cara, mas estranho é se você não tivesse com insônia, tá ligado? O cara toma, porra, 800 mg de cafeína por dia, Eu efedrina, falei porra toda. sobre isso esses dias, da cafeína também. É uma coisa muito inocente que aqui no Brasil a galera consome muito por não ter outras opções. Os termogênicos brasileiros têm muito dose alta de cafeína. E acaba que no fim das contas você tem um efeito que acaba sendo mais improdutivo para você associar tudo, quando você está buscando um resultado. E, Mas, André, vamos falar dica. daqueles gatilhos. Eu acho que, assim, é importante a galera saber. Você tocou num assunto aí que eu achei que é interessante a gente falar mais sobre. Você falou que quase todo mundo tem gatilhos, assim, de transtornos, né? Então, assim, transtornos compulsivos e tal. E muito dessas ações que a gente está discutindo aqui, elas vão ser gatilho para você botar para fora esse bando de transtorno. E eu, na prática, como coach, eu vejo isso o tempo inteiro. Assim, até o jeito que o aluno está falando, ansiedade, o cara fica totalmente fora de si, né? Às vezes com uma dosagem baixa de alguma coisa. Né? Isso é muito interessante você falar um pouco sobre desses gatilhos. O que a gente pode falar disso é a gente puxar lá para trás, naquela época que o hormônio ainda era um pouco sensacionalizado. Você lembra? Então, naquela época, o pessoal ainda linkava muito testosterona a um efeito depressivo, assim, assado. Isso até caiu por água, mas o fundamento que eles puxavam isso era justamente dessa ativação do sistema nervoso central que você tem que possa gatilhar essas coisas. E como que a gente vai basear esses gatilhos assim? Por exemplo, geralmente, isso é uma coisa um pouco congênita. Né? Você pode notar, às vezes, na sua família, não na sua necessariamente, mas enfim, por exemplo. Na minha também. Geralmente você vê um padrão assim, quando você tem muitas pessoas que têm hiperatividade, tem toque, quadros de depressão, geralmente isso é uma coisa que, como a gente fala, é congênito por ser um quadro devido à expressão de diversas enzimas e coisas que regulam o nosso sistema nervoso central. Então, sabe-se que algumas coisas gatilham isso sim. Por exemplo, eu até vi alguém citando nos comentários, o uso de algumas drogas, algumas coisas, até esporadicamente, podem começar a dar esse gatilho para você desenvolver esses episódios. Igual eu falei, esses transtornos é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, né? As pessoas estão acostumadas a pensar que transtorno bipolar é aquele cara que está cada hora de um jeito. Não é, isso é muito diferente. Né? Só para citar rapidinho, é como você oscila no episódio que você está muito bem por um período produtivo, precisando de poucas horas de sono, e de repente você cai numa fase mais de hipomania, que você está mais depressivo, sem motivo, improdutivo, meio apático. Isso aí, e assim, muitas pessoas se identificam com isso. Só te interrompendo rapidinho, eu acho também interessante a gente frisar o que eu estava falando agora há pouco, que há momentos que são naturais. Por exemplo, teve alguém aí que falou que pô, a família dele morreu ente, ele teve alguns traumas, foi assaltado quando era novo. Né? Então, assim, tem coisas que você já sabe a causa. Né? Então, assim, de vez de a pessoa tratar a causa, buscando a ajuda de um psicólogo, de repente, um analista, alguma coisa, ou até mesmo através de, sei lá, um hobby, meditação, cada um tem sua válvula de escape, né?
a pessoa já quer se medicar, a pessoa já quer, sei lá, eu quero o resultado Eu ia falar, agora, a né? gente está numa geração muito imediatista nesse sentido. Um exemplo muito bom que a gente pode usar, por exemplo, que foge até um pouco disso, falando de esteroide anabolizante, mas é muito comportamental, você tem alunas mulheres também, essa questão de compulsão alimentar. Hoje em dia, muitos endócrinos têm prescrito um medicamento que é comum, inclusive foi aprovado um pouco para esse tipo de coisa, que é a bupropiona, você já deve ter ouvido falar, né? Uhum, São medicamentos que mexem ali no sistema serotonérgico e que, teoricamente, até na prática, realmente eles ajudam a regular você um pouco nessa questão de apetite. Porém, pensa comigo, isso é uma coisa também que tem que ser muito trabalhada, igual você falou, com o psicólogo. Porque sim. você vai julgar um medicamento desse numa menina assim, que nem está com um shape já trabalhado, e quanto que você vai tirar isso? Primeiro, você tem efeito rebote. Segundo, tem aquele efeito que eu te falei, que você vai mexer na libido da pessoa. Isso vai ter tanto de impacto negativo. E que, por um lado, você inibe o apetite, mas por outro, você atrapalha o metabolismo dela também. Então, é Uhum. sempre um efeito dominó que você tem. Então, a gente tem que, às vezes, estar parando um pouco com essa geração medicamento que a gente fala, né? A gente É. já passou por lá, nós dois já tivemos essa experiência prática Ah, com isso. a E gente podemos dizer muito já bem. fez já fez cada É, merda aí que você nem imagina. Mas isso, e eu acho que esse ponto é essencial. E pior que quando você começa a falar nisso, né? Gente, vocês têm que tentar se controlar através de meditação, tem que ver as horas, tem que ver como é que tá a tua alimentação. Pô, até o sono, cara, às vezes a pessoa vai dormir, fica com o celular na cara. Então, assim, é todo um quadro que vai contribuindo, né, para alguma coisa mais grave, né? E eu acho que, cara, eu acho que às vezes eu fico um pouco puto, assim, né? Que o pessoal sabe que me conhece, sabe que eu sou contra um monte de coisa hoje em dia, porque eu já passei por isso tudo. E eu falo, gente, você tem que entender o seguinte: por que você está nesse esporte? É para crescer? É para competir? É para ganhar massa muscular mês após mês, dia após dia, semana após semana? Porra, fica longe dessas porra, velho, porque todo mundo sabe, velho. O GH15 já falava isso: não mistura narcótico com hormônio. No dia que você misturar narcótico com hormônio, seja um narcótico legal ou ilegal, vai dar merda. Assim, outra, posso fazer um ressalto aqui também? Você falou que perdeu um amigo por causa disso. Eu conheço pessoalmente 4 casos de óbitos. Lógico que a gente não pode culpar uma coisa só. Mas eu conheço, por claro. exemplo, muito, inclusive esses 4, 3 deles eram atletas, né? Inclusive Uhum. bons atletas. E o seguinte, era aquela coisa, tava usando hormônio direto, tava on fire. Então não prestou muita atenção em pequenas coisas silenciosas, aquela coisinha boba de perfil lipídico, mas também estava nadando narcótico para dormir, estimulante. E às vezes, querendo ou não, sem julgar aqui, estava curtindo uma festinha, alguma coisa, usando outros estimulantes por cima dos estimulantes, por exemplo. Né? Então um deles acabou tendo uma parada cardíaca, com uma crise hipertensiva e faleceu. Estava usando trembolona, usava direto, todo dia pela manhã, Venvance, e não sei o que ocorreu aí nesse momento, mas assim, grande parte da culpa disso foi por essa base, entendeu? Os outros também têm um caso parecido. Então, assim, até que ponto a gente tem que estar disposto a sacrificar, às vezes, até isso, né? Então, a gente tem que estar de olho Eu nisso. acho que assim, de repente, eu acho que muitas das vezes, cara, aí vai cair naquele ponto que a gente estava conversando também. Eu acho que tem muita gente que entra nesse esporte pelas razões erradas. A pessoa depois ela se torna não um atleta, ela se torna parece que um drogado. Ela está fazendo aquilo para usar droga em cima de droga. Porque, assim, a gente sabe, a gente não vai falar isso aqui porque seria para outra live, mas tem muita gente insegura nesse meio, que a galera entra, não é para ser atleta, não é para melhorar, é para postar na internet que está melhor e tal. Então, assim, eu estava citando esses dias no meu grupo lá da consultoria que, cara, eu vou falar, não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou falar o que aconteceu essa semana. Não sei se você viu, né? Teve um treinador famoso aí que postou uma foto editada, né? Tipo, o cara postou no banheiro uma foto Ah, eu editada e vi você tal. comentando disso. Pô, e o cara com shape excelente, velho. O shape do cara é muito bom, mas ele teve que editar a foto. Isso demonstra uma total insegurança e é o que mais tem. E eu conheço gente, né, que assim é pró hoje em dia e a pessoa é depressiva dentro de casa e tira foto sorrindo e tal. Ah, Então isso é muito importante, né? A uma pessoa coisa tem um importante acompanhamento. Sim, pode falar.
Uma coisa importante que muitos estudos também legais, com metodologia e base sólida mostram, é que os hormônios têm um efeito... Por exemplo, a gente tem diversas funções em cada porção do nosso córtex. Tem uma porção que ela é responsável pela nossa autopercepção de corpo, né? Uhum. Tem muitos estudos que mostram que os hormônios, principalmente andrógenos fortes, têm uma forte relação com o dismorfismo corporal. E é o que a gente vê muito na prática, né? Então, assim, eu também conheço diversas pessoas, meninas, que deixam de viver, às vezes estão deixando de estar vivendo, indo na praia ou saindo na rua, porque estão se sentindo mal, estão com o corpo extremamente acima da média. Isso é saudável? Não é. Isso é uma coisa extremamente tóxica também, né? Exatamente. Cai um pouco até perto disso que você falou. Exatamente. Aí a pessoa ela não quer entender, né? Eu algumas vezes, né? Eu como lido com muita gente, assim, em torno desses anos já lidei com muita gente, eu às vezes viro para a pessoa e falo, cara, na boa, como amigo mesmo, procura um psicólogo, porque porque não vai ser medicação que vai resolver isso. Não vai, porque eu vejo assim, tem gente que está sempre ruim, a pessoa acha que está sempre ruim. Porra, o cara acordou bem, tá seco, tá com shape foda. Eu falo, cara, parabéns, tá muito bom. Aí o cara, não, mas tá ruim. Eu falo, velho. Aí você começa a perceber, cara, que tem alguma coisa ali. Eu falo, velho, procura um psicólogo, na boa. Psicólogo não é coisa de maluco. Psicólogo, ele vai entender, né? Entendeu? Ele vai identificar alguma coisa que depois você vai ver e vai falar, putz, é mesmo. Tipo assim, ele só vai mostrar para você. Vai falar, putz, é mesmo. E se você resolver, você vai, cara, você vai ficar 1000 vezes mais feliz. Entendeu? Mais então, leve. acho que vale. Hã? Não, justamente, você fica mais leve. Você, com certeza, já deve ter passado por isso também. Eu já passei, eu já fui maníaco com isso, já fui super preocupado, já deixei de viver, de fazer muita coisa. E a vida passa, a gente envelhece, a gente vê que... Claro. Não faz... Até para quem é atleta, assim, eu tenho atletas de alto rendimento, assim, galera assim, top, que eu converso às vezes, que eu costumo ver, cara, que a galera que vai mais longe é aquela galera que sabe medir as coisas, sabe? Tipo assim, o cara sabe que é atleta. Quando eu falo de atleta, gente, eu tô falando de quem é atleta mesmo. Aquela pessoa que compete 3, 4, 5 vezes por ano, tá buscando o Procard, vive disso. Tá? Não estou falando de quem, sabe, compete, mas trabalha em escritório. Não, estou falando de quem é atleta. Né? Eu não tenho nada contra nenhum dos dois. Mas eu converso às vezes com vários atletas e eu vejo que quanto mais longe o cara chega, né? Às vezes você tem um atleta assim que nível internacional, tá viajando para tudo que é lugar, tu vê como o cara é leve. O cara tá de boa, entendeu? O cara tá sempre se atendo ao simples. Exato. Ele tá atento ao simples porque ele descobriu que quanto mais variável de química ele colocar no corpo dele é pior, né? Pior é de controlar. Exatamente. E é o que eu falo então, muito, não só de drogas, manipulados, todas essas coisas. Chega um ponto, a gente tem as variáveis que têm um peso maior nos nossos resultados. As outras são muito ínfimas. E às vezes a gente acaba pagando preço alto por um peso muito pequeno nisso. Né? É o que você está falando. Eu também, as pessoas que eu conheço que chegam longe no esporte, não só no bodybuilding, são as pessoas que estão sempre se atendo ao mais simples, com aquela disciplina ali e pronto. Mas aqui, vamos voltar um pouco ao que a gente estava falando também da questão das drogas, da trembolona. Né? Acho que vale a pena a gente citar aquilo que a gente falou de controle de estradiol também. Eu queria até estar colocando o seguinte, eu te mandei um artigo que saiu aqui em 2016, se eu não me engano, que é um artigo bom, eu dei uma analisada nele, na metodologia, tudo legal. Ele aborda um pouco dos efeitos neurodegenerativos da trembolona, né? Então, assim, bom, a gente é do meio, a gente não está aqui para chegar e falar que é uma coisa que vai te matar e vai te deixar com problema neurológico. Mas, assim, eu achei que é um artigo interessante de peso, por quê? O que esse artigo mostrou? Ele mostrou que a trembolona aumenta bastante o depósito de placa beta-amiloide. E onde que a gente tem isso? Nas demências, no Alzheimer, por exemplo, né? Então, o que a gente pode associar é, por exemplo, antigamente, na época clássica do bodybuilding, a galera não ficava tanto tempo exposta à trembolona, utilizando assim, o acesso era mais no Finaplix, né? Isso. E hoje em dia isso mudou, a gente vê pessoas normais que nem competem, estão ali fazendo 3, 4 vezes por ano, 6 semanas. E o que a gente pode comparar e concluir com isso é o quê? Lá na frente, por exemplo, uma coisa também que é associada a demências e acúmulo de placa beta-amiloide é diabetes, hiperglicemia. Mas o efeito neurotóxico da trembolona pode estar tão equiparado quanto. E assim, é o que eu falo, lá na frente a gente está desenvolvendo uma medicina diferente, é uma área que a gente vai estar criando, não é para ficar prescrevendo droga para atleta
Tem nada. É uma área que a gente vai estar absorvendo esses atletas para estabilizar eles. É isso também que eu É, falo muito, que hoje a gente não tem nada disso aqui no Brasil. é é o que eu costumo falar, né? Hoje em dia, vocês, né, que estão nessa área, vão se formar e especializar em endócrino, eu acho que vocês vão ser os salvadores da pátria. Vocês vão curar a cagada dessa galera toda aí. É, Assim, os que sobreviverem, né? Porque eu acho que, gente, hoje em dia a gente está numa época que, cara, a gente vai ver o que vai acontecer daqui a 10 anos. Acho que nos próximos 10 anos, mais ou menos, vai começar a desenrolar o que, que essa geração droga comprada na internet, qualquer custo, vai trazer, entendeu? ainda Essa tem coisa. esse fato aí, que você citou de droga comprada na internet, né? Igual eu falei, Você por não que que sabe. misteriosamente algumas pessoas pensam que a prolactina delas sobe mais com uma trembolona que é mais forte ou com outra? Cara, na hora que aqueles chineses estão fazendo a manipulação química da substância base, bom, você consegue ter uma substância que possa ter um efeito muito similar à trembolona, alterando uma. Isso é uma coisa mais química, eu não vou entrar muito a fundo. Uhum. Mas você pode fazer aquela droga ter uma tendência a converter mais ao metabólito que ative a prolactina, entendeu? Então isso é uma coisa que é um mundo complicado. E a gente não tem nada, porra, não tem a trembolona da Sharing, por exemplo. Então isso aí a gente está Isso é uma tendo coisa, muita merda. isso Muita é uma merda. coisa que eu sempre bato em cima, cara. Eu falo sempre isso, ó. Eu já escutei falar de laboratório que colocava mercúrio na trembolona para começar a dar uns efeitos de ansiedade, algumas coisas que me fala, caralho, o bagulho é forte. E o que a galera não entende, que tudo que a gente compra underground, né, que a gente está falando aqui, vem de sais que a gente compra na China, tá? E, gente, a China é lucro pelo lucro pelo lucro. Eles não estão nem aí se eles vão matar 200 pessoas no outro país. Sempre foi e sempre vai ser. Então, muitas das coisas que a gente está vendo, vários problemas que têm acontecido, inclusive no bodybuilding profissional nos últimos 10 anos, para mim, na minha opinião, se deve também à qualidade das coisas que a gente está colocando na mão hoje em dia. Inclusive, por exemplo, Justamente. muita gente usa GH chinês. Você não sabe o que tem dentro, velho. Aí as pessoas fazem testes, André, elas falam assim: ah, mas pô, o GH bateu alto, o GF1 bateu alto. Você acha que o chinês é burro? Você acha que eles não sabem colocar algum tipo de Mais peptídeo fácil de você alterado lá? fazer a burlada. Exatamente. É, E outra exatamente. coisa, só complementando isso que você falou. Primeiro que o chinês que está fazendo isso para jogar para cá, tá pouco se lixando. Isso é o simples. É, Segundo, quando a droga chega aqui, a gente fala que é laboratório. Porra, não é laboratório, né, mano? Vamos combinar aqui. É uma casa de fundo de quintal com um bando de tia, é igual uma você vê no pancada, filme. qualquer um faz. É o que fica fazendo isso. Então, É, assim, é. não só a substância em si, a higiene, o próprio óleo base, muitas pessoas desenvolvem alergia local à aplicação, ou aumenta, às vezes, não sei se já reparou isso, eu posso fazer uma associação médica. Muitas pessoas, às vezes, desenvolvem mais alergias, até questão de rinite alérgica e coisas do tipo, quando estão utilizando uma droga X ou Y. Às vezes não é nem pela interação direta do próprio hormônio com o sistema imunológico, é porque o próprio óleo base da droga causa um aumento de produção de algumas imunoglobulinas. Então o cara tem O mais reação com solvente isso. também, né? Sacou? Muito Muita solvente. coisa. É, muita coisa. Então, É, assim, é então, engraçado que tem um vídeo do Dave Palum, não sei se você acompanha o RX Muscle, o Dave Palum faz umas entrevistas, né? E ele conversando com, não sei se você sabe quem é, o Jason Wu. sei, já ouvi Jason falar. Wu. É. Ele era da Animal, né? Hoje em dia ele está aposentado. E um dos motivos que ele largou foi esse. Porque ele disse que ele estava ficando intoxicado de mercúrio, de tanto hormônio que ele estava usando. E ele chegou à conclusão de que, hoje em dia, para um bodybuilder profissional ser saudável, ele tem que ter muito mais dinheiro, porque tem que ser tudo top notch. Tem que ser. Hoje em dia está É, mais difícil, entendeu? De arrumar uma coisa de qualidade, né? justamente. Eu, por exemplo, sempre me atenho e digo, quem usa, faz o uso, sempre se atém a procurar estar usando uma base de alguma coisa de laboratório mesmo, de laboratório que eu digo regularizado pela Anvisa, que vem em farmácia Farmácia. e tudo. O que você puder estar optando por lá, é melhor. Inclusive de coisas manipuladas de farmácia de manipulação aqui mesmo. Muita gente manipula anastrozol, T4, T3, o que for. Sempre opte por alguma coisa que, mesmo genérico, eu posso te garantir que a qualidade é melhor. Né?
Com certeza. Foi bom até a gente ter citado isso do anastrozol, que a gente comentou mais cedo. Você até falou dessa Ah, medicina, né? é. Nossa. Posso até fazer Então, uma crítica um pouco à minha área aqui, rapidinho, né? então, eu vou falar o que acontece, aí você explica por que acontece. Então, galera, eu costumo falar sempre, tá? Eu sempre estou batendo nessa tecla. Quem é meu aluno sabe que tem na minha apostila que eu libero para meus alunos é o seguinte: não se usa anastrozol para prevenir nada, tá ligado? A galera hoje em dia tá usando 200, 300 mg, usando anastrozol dia sim, dia não, então todo dia. O estrogênio da pessoa desce lá para baixo, a pessoa começa a ficar com o perfil lipídico zoado, articulações zoadas, libido zoada, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que antigamente, quando eu falo antigamente, eu não falo muito antigamente, tipo assim, 5 anos atrás, 6 anos atrás, ninguém comprava anastrozol porque era muito caro. Então, o que a galera fazia? A gente sempre regulava através da testosterona, né? Então, assim, está começando a converter, abaixa a testosterona, está aromatizando, abaixa a testosterona, né? Então, assim, a anastrozol era só para preparação. Ou então, se o cara usasse, sei lá, 1 grama de testo, aí ele ia conferindo por exame, né, para fazer a dosagem certa. E hoje em dia eu recebo a galera toda ferrada. Tipo assim, geralmente é o cara assim, comecei com médico X ou Y, né? Nada contra a sua área, mas geralmente é médico. Aí Não, o pode cara vai criticar lá, também. não, aí passa uma reposição hormonal nada a ver. Tipo, sem testosterona, oxandrolona, não sei o quê, e anastrozol. Aí o cara chega para mim todo ferrado, larga o anastrozol, rebote estradiol, vai para 150, e para regular isso demora um tempão, entendeu? Então é foda, cara. Eu sempre falo para as pessoas isso. Não, então vou pegar deixa, cara. Isso se difundiu de uma maneira horrível. Primeiro, para começar, foi lá naquela época nossa, 2010, 11, 12. E o Uhum. pior de tudo é o que você falou dessa área de endócrino. Infelizmente, na medicina, na endocrinologia, a gente não tem também o conhecimento voltado para tratar esse tipo de paciente, entendeu? A gente não tem. O que acontece é isso. Então, assim, aí para isso criou-se essas pós-graduações em medicina do esporte. Fala só uma crítica rápida. Aí o cara tem 8 aulas num período de 1 ano, a cada 2 meses, bem rapidinha, e já é especialista. Velho, a gente estuda tem 15 anos, essa porra, horas, quase todo dia, porque gosta, porque ama. E cada dia a gente descobre uma coisa nova. Vai ser em 8 aulas que alguém vai saber alguma coisa? Aí pegaram esses conhecimentos antigos nossos de fórum, colocaram nessas especializações, e o que acontece hoje? Justamente isso. Reposição com dose baixa de texto, normal, a dose padrão, 200, 250, semanal ou bissemanal, e taca lá todo dia, 1 mg de anastrozol. Aí a pessoa Nossa. está repondo, sabe lá o motivo, por quê? Esperando o quê de uma reposição ou em um cruise, por exemplo. Pô, a pessoa espera estar se sentindo bem, manutenção de ganhos, tá com um perfil psicológico melhor, porque a testosterona em dose basal, ela é ansiolítica também, né? Também tá Sim. com a libido boa e todos os outros efeitos bons de rendimento que a testosterona dá. Aí você tá numa dose basal, o cara tá te passando 1 mg de anastrozol por dia, padrão. O médico até faz isso. Aí você Eu vai já vi. dosar o estradiol tá abaixo de 10, por exemplo. Aí o cara tá com a libido ruim. Às vezes a libido nem tá ruim, mas outra coisa que no meio dos hormônios a gente costuma não separar é o seguinte: libido é uma coisa, potência é outra, né? Isso a Concordo. gente pode, né? Isso aí todo mundo junta no nosso meio, mas não separa. Isso, porra, altera É. muito. Muita gente usa da tireoide, tem crash, vê isso, mas enfim. Aí outra coisa, cara, o efeito mais perigoso no sentido de a longo prazo que a gente fala é o que você falou de perfil lipídico. Por exemplo, essas pessoas que eu te falei, algumas delas que foram a óbito que eu conheço, 3 eram mulheres, 1 era homem. E mulheres geralmente têm mais mania de ficar usando estano ou oxa. Uhum. São piores um pouco ali pro perfil lipídico. Aí você expõe, às vezes, elas 6, 7 anos a uma dose X de estano. Você vai fazer o exame, tá com perfil lipídico zoado. Aí uma pessoa, às vezes jovem, de 30 e poucos anos, já desenvolveu placa de ateroma. Que é muito raro pra você ver se não for por uso de droga. Aí o que eu falei, alia com estimulante, que às vezes causa picos hipertensivos e pode gerar um infarto ali. Foi o que De 2 delas fato. morreram. Entendeu? É uma coisa É. que você nunca imaginaria, mas que já acontece por isso, uma coisa boba. No homem é a mesma Eu, coisa. O cara tá usando ali o anastrozol sempre mais a texto, ele vai estar exposto desde os 20 e poucos anos, ele tá fazendo cruise, é um perfil lipídico ruim, HDL menor que 20.
Aí acabam usando estatina, mas o que não adianta muito nesse caso. Então, assim, vai se estendendo uma coisa, que é o que você falou, cara. Hoje está bombando uma coisa, daqui a 10 anos você vai ver como que isso aí vai ter mudado. Vai ser uma cagada Exato, universal. exato, Então, assim, exatamente. Ainda sobre perfil lipídico, né? Assim, hoje eu tô com 32, né? Então, por exemplo, eu sempre falo nos meus stories que hoje eu tô ligado em umas paradas que antes eu não ligava, porque hoje eu sinto, né? a gente não se Então, assim, preocupava com isso. antigamente, o que falava de perfil Eu vou lipídico? te dar um Foda. exemplo meu. Você lembra como eu era maluco? Pô, eu já passei de 1 grama de trema, estando. Eu lembro que eu fiz o exame uma vez e meu HDL deu 6, velho. 6. Repetiu 3 vezes para confirmar o resultado. Hoje que eu estou na medicina, convivo lá no hospital todo santo dia, com 90% dos pacientes com hipertensão, diabetes, epidemia, cheio de quadro ruim, que fudeu a qualidade de vida deles, literalmente, eu penso, cara, por um lado É é bom, a foda. gente aprendeu, tem esse pensamento hoje por isso. É por isso que a gente quer difundir isso para as pessoas não Exato, terem que passar por exatamente. isso. Porque Exatamente. isso Só, vai só para acabar com essa coisa. finalizar, só para Pode... finalizar, assim, que eu estava falando, gente, é isso. Eu acho que, em conclusão, vocês têm que se ligar que o corpo de vocês vão levar para sempre, né? Não adianta falar que você vai fazer bodybuilding o resto da vida, que você não vai, tá ligado? Vai ser um em, sei lá, quantos mil aí que vai continuar até 70 anos. Não vai, entendeu? Mas o seu coração, os seus rins, seu fígado vai te levar depois, mano. Então, assim, eu sempre falo, eu estava falando disso outro dia nos meus stories, sobre perfil lipídico, doação de sangue, hemoglobina, esse tipo de coisa. A galera não se liga, né? Inclusive, nesse dia, veio um super atleta de alto nível, que eu conversei com ele, né? E ele tava com esse problema, né? E ninguém nunca falou para ele, mano, tem que doar sangue, pelo menos uma vez por ano, se você já é um Isso é atleta, uma coisa pô, muito legal que eu estava até falando na faculdade. A gente chama né? isso de policitemia, né? Quando o seu Sim, hematócrito sim. sobe muito. Numa linguagem mais tranquila, a gente fala que o sangue literalmente fica mais viscoso. Muita hemácia com pouco plasma, ele flui pior, né? Quais prejuízos que você tem com isso? Cara, muitos. Um dos efeitos, às vezes, que as pessoas associam com a ansiedade da boldenona, às vezes não é nem de origem psicogênica, né? Às vezes não são pessoas que fazem exame de sangue bem irregulares. Então, assim, quando você tem um hematócrito muito alto, de fato, você é um cara que fica mais fadigado, mais cansado, você pode ter palpitação, que desencadeia uma Uhum. resposta de ansiedade. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ficar atento. Então, esse de doação de sangue é importante, porque não tem outra maneira para a gente utilizar o hormônio para É, controlar o hematócrito, né? E ácido acetil doando salicílico, sangue mas também, né? o ácido acetil salicílico, assim, parece que na É, prática quase não dá diferença, né? Eu falo assim, gente, toma, mas não passa de 100 mg, porque se também se passar demais, o risco cardíaco é até maior, né? Você vai deixar o... o ácido acetil salicílico, ele faz o quê? Ele evita que você coagule ali e possa formar um trombo, porque de fato o seu sangue está mais É. viscoso, você tem mais chance de formar um trombo ali e causar alguma coisa. Uhum. Então, assim, ele não vai servir igual popularmente, a galera acha tanto que afina o sangue. Pô, basalmente sim, É. mas pra gente, pessoas estão usando doses mais altas de hormônios que são que aumentam muito a eritropoiese, não É. é interessante utilizar aquela dose padrão de 100, mas mesmo assim não vai ser suficiente para você controlar, né? Exatamente. Tanto é que no Ô, guideline de Carlinhos, a gente reposição está falando, a hormonal gente tá falando mandam disso você mesmo. reduzir a dose da ou foi mal, te interrompi. Não, não, ele falou AS, é ácido acetil salicílico. É isso que a gente está falando. O AS. É a mesma coisa que é a aspirina que a gente está falando É aqui, aspirina, né? né? Tem uma galera Então, perguntando algumas coisas aí. trombolona, bolona, fala da boldenona. Eu fiquei interessado na boldenona porque a gente estava conversando e você citou uma coisa interessante. Porque a boldenona, ela mexe com GABA, não é isso? É, E, e cada um vai ter uma resposta totalmente diferente, né? A gente estava conversando nisso. E assim, é, não tem muito estudo, né? Que você estava falando. Então, não tem muitos estudos a respeito da boldenona. Até porque, por se tratar mais de um hormônio de uso veterinário e tudo mais, mas já tem alguns, né? As drogas que a gente vê que são mais estudadas é principalmente a testosterona, a nandrolona, e hoje em dia estão surgindo estudos mais novos com as outras que não são estudos tão bons. Esse da trembolona que eu falei é até um estudo bom de peso, né? Mas assim, a gente tem que ter em mente, igual eu falei, por exemplo, a boldenona. Obviamente, ela não vai mexer só com o receptor GABAérgico, entendeu? É aí que tá a sacada. Por que igual o maluco perguntou ali, que mesmo com dose baixa ele sente efeito
de ansiedade, às vezes aumento de apetite. Igual eu falei, às vezes está relacionado a uma coisa que não é nem de origem psicogênica. Mas quando é relacionado, a gente tem que entender disso que a gente fala de individualidade. Por isso que alguns desenvolvem efeito, outros não. Porque, de fato, você vai ter uma alteração ali de subunidade de receptor GABA, de resposta GABAérgica, que pode te desencadear um pouco de ansiedade, às vezes um pouco de insônia, aumento de apetite. Porém, essa mesma resposta vai estar acontecendo a nível de outros neurotransmissores, a nível de outras enzimas que degradam neurotransmissores, a nível de outros internalizadores que recaptam os neurotransmissores. Então, assim, por isso que algumas pessoas às vezes são mais sensíveis, outras não. O que você pode fazer para isso? Nada. Diminui a dose. E o problema da boldenona é aquela meia vida de 21 dias dela, entendeu? E o que a gente tem que entender é que toda droga tem uma janela terapêutica. Se ela passou de uma concentração X, ela já começa... Até o que o cara acabou de perguntar ali disso de dano dose dependente. Cara, obviamente, se você está usando mais dose, você vai ter um pouco mais de dano. Mas você tem uma janela terapêutica que você atinge ali, até ali você ainda está regulando bem, seu corpo consegue manter a homeostase. Se você passou daquilo, você vai estar gerando esses efeitos muito mais que os efeitos que você quer, de pró-ganho, de massa. E o interessante, André, é que essa dose é diferente para todo mundo e pode ser uma dose que você não espera. Por exemplo, antigamente, eu já vi nego usar 50 mg. 50 mg. E falar, não, pô. Padrão, Equipoise, essas coisas vinham 50 mg ml. Você viu isso acontecendo nos malucos que usavam uma vez por semana. Entendeu? Tipo assim. Aí você vê um cara com 600 que às vezes não tem. Lógico que vai cair um pouco naquilo da qualidade da droga, mas também tem isso. Claro. Então, isso é um mundo muito complicado. É um mundo que não vale a pena. O que você puder excluir de variável, às vezes está evitando droga de meia-vida longa, se você é sensível. Porque se uma meia-vida curta, você tira ali, você consegue regularizar mais rápido. Agora, você vai jogar uma nandrolona. Outra coisa que até vale importante a gente citar aqui, já que a gente falou de tudo isso, cara. Nandrolona, todo mundo acha que é uma coisa muito inocente, mas em termos de efeitos neurológicos, é uma das drogas que tem mais estudos mostrando isso e falando sobre, que também mexe em receptor GABA, um pouco diferente da Bold, mas ela tem muito mais alteração comportamental, linkada também a um pouco de depressão, um pouquinho de irritabilidade. Eu digo irritabilidade, não agressividade, são coisas diferentes. As pessoas às vezes também unem uma só. Se quiser, a gente pode até fazer uma live um dia mostrando esses artigos, só para o pessoal assim, não ver que é... legal, atismo, né? Legal. Bom, então, eu acho que... Não, eu falei que é uma ciência um pouco nova também, assim. Mas é uma área legal. Mas finaliza aí pra gente. Não, daqui a 10 anos, cara, que vai começar a aparecer de repente, porque, cara, é aquela coisa toda de ética, né? Comitê de ética para aprovar teste em cima de... Estão começando... Tanto é que os estudos que a gente tem são todos in vitro, não são in vivo. In vitro, geralmente, vai ser ali trabalhando celularidade, ou in vivo, geralmente é com camundongo. E não tem, é muito difícil a gente fazer uma proporção de dose e resposta de camundongo para a gente, ser humano. Por mais que a gente consiga chegar perto, tem os fatores ambientais todos que vão alterar isso. Sacou? Ainda mais para um ser humano, bodybuilder, que faz dieta, atleta de alto nível, é muito variável, né, gente? Então, assim, muito eu costumo falar que o bodybuilding é uma das poucas áreas que a prática vai ditando a teoria, no sentido de a gente faz na prática e depois procura provas na teoria, né? Não é o contrário, né? Tem um nome para isso, agora eu esqueci qual que é, mas é basicamente isso. Coisa empírica. Não. Digamos assim, é empírica, né? É um esporte empírico totalmente. Mas é isso, vai terminar, a gente tem 25 segundos, o Instagram já vai fechar. E tá ótimo, nem sei quanto tempo deu, mas deu para falar legal aqui. Aí a galera tiver gostado, quiser, às vezes, alguma informação mais aprofundada.